Então, gostaria de agradecer novamente, né, a professora Adriana Carvalho Novaes, por aceitar fazer essa palestra virtual, né, a Barbárie no Brasil Contemporâneo, reflexões a partir do pensamento de Hannah Arendt. Gostaria de apresentar rapidamente, claro que essa apresentação é formal, não esgota exatamente a brilhante trajetória da professora Adriana, né, que é graduada em filosofia pela USP, né, e também em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, mestre em ciências da comunicação também pela USP e doutora em filosofia pela USP, né, além de pós-doutoranda pela mesma universidade, né. Já escreveu vários livros e artigos sobre a pensadora Hannah Arendt, e tem algumas lives e palestras virtuais disponíveis no YouTube, também muito interessantes, né, da qual eu já me beneficiei delas, e consequentemente, também me fez procurá-la para poder falar para nós, para o nosso grupo, de uma maneira geral, tá? Então, Adriana, mais uma vez, muito obrigado aí, grato não só pela disponibilidade, mas também pela trajetória de nos presentear com as reflexões a partir de uma pensadora tão importante para pensar não só o passado, mas o presente e o futuro. Eu sempre digo que é um presente para todos nós, pessoas que possam usar pensadores, né, ou refletir a partir desses pensadores, porque de alguma forma nos dá um alento em relação a todo o contexto que nós vivemos, né, do negacionismo, enfim, né, dessa desvalorização da capacidade, né, ou da intelectualidade de uma maneira geral, tá? Então, Adriana, por favor, fique à vontade, somos ouvidos. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, eu agradeço ao professor Francis, agradeço ao professor Gelson, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre a Hannah Arendt e a atualidade do seu pensamento. Essa atualidade da Hannah Arendt, da obra da Hannah Arendt, né, ela se deve principalmente à persistência de elementos totalitários, à identificação de tendências totalitárias hoje. As principais características do movimento do regime totalitário, né, a mentira contumaz, o nacionalismo travestido, a redução dos problemas da realidade à lógica simples, logo de grande apelo, a violência, o investimento na superfluidade dos seres humanos, a superficialidade na consideração da vida e do mundo, são facilmente identificáveis no nosso contexto, infelizmente. Percebemos que as principais características dos sistemas político, social e econômico que levaram ao fenômeno político inédito do totalitarismo se mantêm como potenciais causadoras do que Arendt chamou de transes. Falta de consciência e negação da realidade. Ou seja, há em sua obra o diagnóstico dos problemas do Estado-nação, do desafio para a democracia, que a levam a examinar nossas capacidades de ação e nossas capacidades mentais ou do espírito, que nos façam exercer realmente a liberdade. Mas o pensamento de Arendt também nos estimula a considerar com atenção o modo pelo qual nos dedicamos ao exame da nossa condição no mundo, das nossas capacidades e das perplexidades com as quais nos deparamos na nossa aventura. Esse modo é a postura ou a disposição à honestidade intelectual. O que significa considerar tudo isso no Brasil de hoje? O totalitarismo foi, ao mesmo tempo, um sintoma e uma ruptura com a tradição, né? O ineditismo do totalitarismo, no qual a Arendt insiste, se deve à nomeação e à eliminação sistemática de vítimas inocentes, pseudo-inimigos de pretensas lógicas da natureza e da história, lógicas estas que foram defendidas de modo rigoroso, inequívoco e violento. A lógica da natureza calcada na superioridade de uma raça, a lógica da história no destino certo de uma união. A persistência de seus elementos
não significa que o modo como o fenômeno surgiu vai se repetir, mas que a política, como ação e discurso livres, garantidos por instituições estabelecidas em uma pátria, em uma estrutura federativa, tem sido impedida ou falseada na insistência no modelo do Estado-nação. Hoje, os elementos do autoritarismo, o racismo, que quer destruir a pluralidade, os interesses econômicos expansionistas que se interpõem aos interesses comuns, e o poder autoritário que se aproveita do ressentimento e se fundamenta na mentira, eles se combinam de maneira diferente. A perversa palavra de ordem, greed is good, usada por Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Grã-Bretanha, que desmantelou o estado de bem-estar social em uma aliança com Ronald Reagan, a partir do final dos anos 1970, a Arendt faleceu em 75, estabeleceu uma lógica de mercado que tudo domina, que tudo reduz ao marketing, fazendo até de ideias libertárias, como eu brinco em aulas, chaveirinhos, e demais objetos à venda, esvaziando, como se diz, seu sentido de oposição e de crítica. Arendt faz referência aos males desse estado de coisas, chamando a atenção para a inexistência de uma alternativa ao modelo econômico que transforma tudo em produto com obsolescência embutida e que está relacionado às ameaças do meio ambiente. Os movimentos totalitários tiraram proveito de ilusões dos países democráticos relacionadas a uma pretensa participação política esclarecida que não se realiza de fato. E a uma justiça, podemos acrescentar, já fazendo referência ao Brasil atual, que não se realiza como se afirma enfaticamente. São vários os exemplos, mas eu lembro aqui, no começo deste mês, o caso de uma mãe que roubou refrigerante, suco e macarrão, foi mantida na prisão, com um argumento vergonhoso usado por uma juíza, enquanto um acusado de estupro era inocentado pela segunda vez, e depoentes claramente culpados na CPI da pandemia garantiam habeas corpus. Né? Essa senhora, ela foi solta na semana passada, né? E um comentarista na TV chamou a atenção para o fato de que, ao ser solta, ela disse assim, eu quero ser gente. Esse é o nosso país, né? No Brasil impera, e aqui eu cito o professor Conrado Hubner Mendes, que escreve na Folha, né? No Brasil impera a magistocracia. Mesmo que um habeas corpus tenha justificativa legal, e às vezes tem, técnica legal, correta, o gritante desequilíbrio da aplicação da lei com pessoas pobres e oprimidas sendo sempre mais penalizadas, relativiza a lei, comprometendo o princípio mesmo da justiça em um país que se diz democrático. Também em relação à atualidade da obra de Arendt, chama atenção para sua contrapartida. Ela se dedicou a resgatar o sentido da política como ação livre, praticada por indivíduos conscientes de suas capacidades e de suas responsabilidades. A democracia não pode se fundamentar apenas em direitos básicos, diz Arendt, mas também em participação efetiva. Para isso, o poder descentralizado das instituições deve efetivamente fazer valer o poder dos indivíduos e grupos plurais que constituem uma pátria. Nosso contexto parece o oposto disso. Muitos criticam Arendt por um exagero na confiança na política, mas o seu diagnóstico é a crítica aos desdobramentos desse contexto de forte tendência totalitária, contra o que é necessário o resgate do significado da política, é a contrapartida possível, diz Arendt, né, para ela. Foi a experiência de ver a política, a democracia, sendo destruídas pelo antissemitismo na ascensão do nacionalsocialismo, que levou a Arendt ao exame dos impedimentos reais da política em sua imprevisibilidade e fluidez, complexas e desconcertantes. Portanto, Arendt alerta para a redução da nossa ação à garantia de sobrevivência, redução ao consumo. Alerta também para a redução das nossas capacidades à obediência e à automatização de nossas reações e opiniões. E aqui eu destaco a atualidade de seu exame da ciência em a condição humana. E ela insiste em algo que parece nos escapar cada vez mais, a redução da qual todos nós padecemos, que é uma tal dignidade da política. Fica até difícil hoje em dia pensar na dignidade da política. Seguindo a lógica determinista, de acordo com a qual não há possibilidade de vida e de compreensão do mundo fora do raciocínio da economia de mercado,
Podemos dizer que agora estamos fadados à autoexploração, e aqui eu estou fazendo uma menção ao Byung-Chul Han, a Sociedade do Cansaço, né? Fadados a uma autoexploração, à voluntária alimentação dos sistemas com as nossas informações, para fazermos parte dos grupos, dos times, participação que pode garantir os cada vez mais limitados ganhos para a maioria, em um environment, em cada vez mais alucinantes exigências, o que nos leva à participação e engajamento graças a medicamentos. A nossa mente tem sido reduzida, sabotada. Não surpreende que agora seja cada vez mais dopada. Se é possível compreender nosso estado de coisas retomando a história, só é possível compreender nosso estado de coisas retomando a história, o percurso de redimensionamento e tensão a que nossas mentes foram submetidas sob as promessas e decepções da modernidade, o que Arendt faz e refaz em sua obra. O período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial trouxe um modelo vendido como solução para um histórico de violência e incapacidade de dar lugar para o Estado-nação e sua democracia moderna, nascidos da busca por liberdade pública e proclamação de nossa capacidade de autogoverno, concomitantes à consciência dos nossos limites. Fazendo referência aqui, né, ao século do esclarecimento, no processo de nossa autonomia. Esse século colocou um peso enorme nas nossas costas, uma demanda que encontrou seu auge no colapso moral e na desumanidade dos totalitarismos por 3 décadas do século XX. No pós-guerra, o que levou à barbárie foi desatado da virulência histórica e se alojou nas medidas lógicas, racionais e objetivas, aparentemente muito eficientes, que, na verdade, estenderam e expandiram sua capacidade de transe para os resultados de uma desumanidade estrutural. Hoje, o greed is good é digital, travestido de eufemismos ou de segundas intenções, que vão da aparentemente singela substituição de funcionário por colaborador, as iniciativas que abraçam as chamadas pautas identitárias e a causa ambiental, como o marketing somente. A política, vilipendiada há décadas, tem seus sentidos de discussão e de ação descurados constantemente. O desalento em relação à democracia está instalado e se volta contra as instituições que a defendem. O ressentimento causado por uma participação prometida, mas nunca realmente proporcionada, vem se perpetuando e ganhando novos recursos para desembocar em versões de corrupção, de corrosão do sistema político por dentro. A representação já caiu em descrédito há tempos, envenenada pela lógica eficaz da redução à imagem nas redes, método de propagação e convencimento que tudo engole. A guerra de narrativas da polarização é a negação dos nuances, perplexidades e das contingências próprias dos assuntos humanos. A Arendt insiste nisso, né? Eu uso a palavra gradações, né? Evitam-se as gradações. A aspiração é por certezas imediatas, por uma sociedade homogênea e simplificada, por uma aventura humana sem contradições. Ora, tratando da política, né, dos assuntos humanos, isso é impossível. A consideração da história e da política devidamente implicam relevância dada à contingência, ao fluxo inesperado dos acontecimentos que desafia nossas capacidades o tempo todo. Nesse sentido, os acontecimentos, os fatos, exigem atenção para que sejam tomados como se deram e sirvam à elaboração e à formação da opinião como modo de participação nos assuntos públicos. A dificuldade de distinção entre fato e opinião, que se observa por meio de pesquisas atualmente, né, uma bem recente, que tratou da dificuldade dessa distinção entre jovens, né, vocês devem ter visto, foi divulgada em maio desse ano. É grave essa dificuldade de distinção, porque indica a perda do sentido da verdade. Como Arendt já alertou, muito pior do que as tentativas de substituir verdades de fato por mentiras, é a dificuldade de se sustentar essa distinção entre verdadeiro e falso, o que é fundamental para nutrir o bom debate, as opiniões e as decisões. A liberdade de opinião só é válida se partir de verdades de fato. Hoje, quando essas nuances se apagam por aqueles mesmos que combatem a deturpação mais nefasta dos fatos pelo governo, também se investe em algo perigoso, que é a afirmação reiterada
de algo que não é verdadeiro. Nós não vivemos uma democracia absoluta, não estamos livres de interesses escusos que sequestram direitos. Na medida em que a complexidade do cenário político também é falseada, há uma contribuição para os brados contra essa hipocrisia, mascarada de ordem absoluta, investida da mentira mais descarada. A deprimente expressão guerra de narrativas, que não aguenta mais essa expressão, falseia, de certo modo, esse jogo ruim, porque compromete o que realmente guarda os fatos e estabelece uma base comum de diálogo e discussão, que seria, enfim, a política, que é a narração dos acontecimentos por vários participantes da dinâmica da história. Um governo mente descaradamente para uma sociedade cansada que, de certo modo, por respostas fáceis, aceita com alívio. O governo e esses grupos sempre se beneficiaram do desequilíbrio, como alguns empresários e adeptos da jogatina, né, como o nosso ministro ressentido, em quem muitos desses empresários confiaram. Os cansados estão exaustos pelas promessas não cumpridas, democracia e igualdade para quem? E alguns ávidos para tirar uma casquinha de todo o imbróglio, né, como os milicos vaidosos, pastores que aspiram ao reino dos céus e, por exemplo, um policial que tenta ganhar um dinheirinho negociando vacinas. Nós temos esse desfile de coisas horrorosas, né? Hoje, o governo do Brasil é um combinado de ressentidos e aproveitadores com delinquentes na presidência da República e na presidência da Câmara. As declarações repetidas à exaustão dos ministros do Supremo e dos parlamentares de que vivemos numa democracia são importantes, mas elas acendem um alerta. Porque na realidade dura da maioria da população, ainda mais agora na pandemia, isso não é verdade. A democracia é um valor claro e defensável para a maioria das pessoas? Afirmar que sim é complicado, né? Nós sabemos desde Marx, aqueles que muitos criticam e pouquíssimos leram, que o capitalismo faz de toda ideia um chaveirinho, como eu já disse. Portanto, a liberdade, esse bem da democracia, é algo bastante difícil de conseguir e de se manter, né? Lembro, né, de novo, a Arendt faleceu em 1975, então o que ela não viu? Em A Corrida para o Século XXI, Nicolau Shevchenko analisa os 3 fenômenos fundamentais que marcaram o pós-guerra e cujos efeitos colhemos nessas 2 décadas do século XXI. A ascensão da cultura da imagem e do consumo, para o que Arendt já chamava atenção, né, a questão da imagem. A desregulamentação dos mercados e a retração do Estado, que a Arendt começou a perceber, a desmontagem, portanto, do estado de bem-estar social a qual eu fiz menção, e por trás disso tudo, como seu elemento propulsor, a revolução microeletrônica e digital. A experiência marcante da conjunção desses fenômenos, e que se agudizou nas últimas décadas, foi a crescente perda do sentido de comunidade e concentração no espectro do eu. Daí o magnetismo de alguns grupos religiosos, por exemplo, aqui no Brasil, que oferecem essa ideia de comunidade que foi perdida. Arendt alerta para essa perda do senso comum, né? Shevchenko destaca o motim de Tompkins Square, na cidade de Nova York, em 89, que foi um enfrentamento violento entre policiais e a população de rua, que sobrevivia dos restos do luxo dos yuppies, jovens que haviam acumulado grandes fortunas, especulando na nova economia do mercado virtual. E isso, né, tem continuado e a gente percebe. Muito bem, hoje nós sabemos os nomes desses novos bilionários, inclusive que brincam viajando para a Lua. Quem diria que chegaremos às viagens à Lua como distração para o tédio desses bilionários da Economy, pouco mais de 50 anos depois do diagnóstico das advertências de Hannah Arendt e a condição humana. Neste livro, Arendt parte do fascínio com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial enviado pela ex-União Soviética, também daí a vacina Sputnik V, né? Com a conquista do espaço, manifestação da intenção de escapar, fugir do planeta Terra. O ser humano se via como condenado a viver na Terra, né? Preso a essa Terra, é o ponto de partida do livro, né? As consequências foram o distanciamento da condição humana, condição para o pensamento e a ação, para o raciocínio, o convívio e a admissão da pluralidade das próprias capacidades.
O que significa querer se desvencilhar dessas características? Redução do humano ao trabalho, né, só como garantia da sobrevivência, o que faz proliferar a vida morta, os mortos-vivos, a multiplicação assustadora de seres humanos tratados como supérfluos, arregimentados por uma ideologia que se apresente como salvadora. No Brasil, esses seres humanos tratados como supérfluos já enchiam as ruas antes da pandemia, e agora são um contingente crescente, que, nas imagens recentes, né, nós vimos, procurando comida em caminhões de lixo. Com a pandemia, as vítimas foram tratadas como supérfluas. Você se lembra das referências aos aposentados? Você se lembra do paciente que depois, na CPI, foi vítima da Prevent Senior? Né? Já que, para lembrar apenas um dos muitos absurdos ditos pelo presidente, pessoas morrem mesmo. Na CPI, a banalidade do mal foi citada algumas vezes para descrever o descaso assustador com o qual o governo agiu na pandemia. Banalidade do mal, lembro, foi primeiro uma expressão usada por Arendt para se referir aos atos criminosos do nazista Adolf Eichmann, que fugiu para a Argentina, foi localizado pelo serviço secreto israelense, raptado e levado para Jerusalém, onde foi julgado ao longo de 1961. Então, lembrando, Arendt se ofereceu como correspondente à revista New Yorker, compareceu a algumas sessões do julgamento, levou documentos para Nova York e escreveu uma série de 5 textos, esses textos foram publicados na revista a partir de fevereiro de 63, e no mesmo ano sai o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. O livro foi motivo de muita controvérsia, aliás, ele é motivo de discussões até hoje, né? Claro que eu recomendo o livro e recomendo o filme Hannah Arendt, da diretora alemã Margaret von Trotta, que conta muito bem esse episódio, né? E, enfim, são discussões recentíssimas, quentíssimas. Até hoje, esse livro é tratado às vezes, de uma maneira, criticado de uma maneira muito dura, né? Com a mesma dureza, daquele tempo, da mesma contundência dos anos 60. Mas vamos esclarecer o significado de banalidade do mal, cuja validade enquanto conceito Arendt examinou nos anos seguintes, e que foi decisivo para a elaboração do seu último livro, A Vida do Espírito, uma obra inacabada, mas que foi publicada póstumamente, né? A banalidade do mal se refere à perturbadora desfaçatez e superficialidade com que Eichmann reagiu aos crimes dos quais tomou parte importante. Ele foi responsável pelo transporte das vítimas para os campos de concentração e de extermínio. No depoimento de mais de 3.000 páginas que Arendt leu e no julgamento, abusava de clichês, o que demonstra que não lidava com a realidade, não tinha consciência do que acontecia, né? E não era burro, afirmou Arendt, mas incapaz de pensar e de julgar. Essa irreflexão, essa incapacidade de usar devidamente as capacidades espirituais, as capacidades da mente, foi o que Arendt chamou de banalidade do mal, uma superficial, enganosa maneira de estar no mundo. Os piores males, Arendt lembra, foram cometidos por pessoas que não se preocuparem em agir bem ou mal, né? Ou seja, a banalidade do mal diz respeito a um mal gravíssimo, a uma desumanidade cometida por alguém que parece não se dar conta absolutamente dessa gravidade, do fato de estar envolvido na morte e no assassinato de pessoas. Lembro que essa expressão e conceito, banalidade do mal, despertou, enfim, essa controvérsia, e eu lembro, por exemplo, teve uma transmissão de rádio em julho desse ano aqui, em que o Régis Debray tomou parte, e ele afirmou que a Arendt é uma grande filósofa, mas o Eichmann em Jerusalém é um pequeno livro. E foi uma discussão acalorada. Mas também, o George Agamben, em seu livro O que Resta de Auschwitz, ele exalta a coragem de Arendt ao tratar do julgamento de Eichmann. Veja, então, que a discussão ela é considerável. Arendt faz advertência a respeito da necessária cautela ao se usar o termo totalitarismo, que eu estendo ao conceito de banalidade do mal, na medida em que foram aplicados a eventos e criminosos muito específicos. Nós não vivemos em um regime totalitário, nós não temos campos desse tipo, né, de concentração e extermínio, e a banalidade do mal não é algo latente em todos nós. Né? A Arendt alerta para isso várias vezes.
Contudo, claro, a situação limite em que vivemos, que é a da pandemia, e os atos de evidente descaso e desumanidade que testemunhamos, remetem a outra experiência aguda na história recente, que foram praticados crimes contra a humanidade. As guerras mundiais, nas quais tivemos os totalitarismos, e também as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e vários outros eventos de horror, como o genocídio armênio, em 1915, e o genocídio em Ruanda, nos anos 90. Mas Arendt é estudiosa de fenômenos políticos, e estudar fenômenos políticos significa debruçar-se sobre o evento em sua especificidade. Então, está nela isso. Então, ela insiste na necessidade de fazer distinções, de examinar os elementos que constituem os fatos com imparcialidade, que é algo em que ela também insiste. A imparcialidade é uma postura exigida de quem se dispõe a contar as histórias, de quem mostra as coisas como elas são. E às vezes não é nada agradável fazer, aliás, enfim, é extremamente desconfortável fazer isso, né? É o comprometimento honesto com a realidade e seus acontecimentos, que confrontam e combinam ideias e ações. A Arendt chama ao seu auxílio Homero, né, o poeta que cantou as palavras e os feitos de Aquiles, assim como as palavras e os feitos de Heitor. A imparcialidade é o respeito à multiplicidade das situações, à própria humanidade, à pluralidade, à complexidade do mundo da história. Então, a história também dos vencidos, as perdas podem ser retomadas de outro modo. De que modo isso se desdobraria hoje? Os vencidos são silenciados, e felizmente várias são as iniciativas para retomar a vida e a voz de quem foi calado e paralisado. Então, os movimentos em defesa dos oprimidos, né, dos indígenas, dos negros, em defesa das mulheres, tentam retomar histórias e personalidades, o que é, finalmente, né, acontece, está acontecendo isso e é necessário. Nós somos plurais porque pensamos e convivemos, somos iguais na pluralidade, e a política é o âmbito civilizado que torna possível o aparecer dessas pluralidades. Mas lembremos que mesmo os grupos são plurais, que nenhuma reivindicação legítima deve eliminar o fato de que os assuntos humanos são repletos de contradições, que a má-fé dos extremos ideológicos instrumentalizam também. Veja um caso recentíssimo das discussões em torno do livro Assim as Negras da Bahia, do antropólogo Antônio Risério, né? Então, para quem se interessa por isso, façam uma retomada, né? Vejam os textos do Leandro Narlock, Tiago Amparo, Demétrio Magnoli, e a entrevista, finalmente, do próprio Antônio Risério, publicada ontem na Folha. Mais importante, o que tem que fazer primeiro, seguindo a orientação da área? Tem que ler o livro. Então, às vezes, as pessoas se colocam até com perguntas e questionamentos e críticas que têm sentido, mas tem que ler o livro primeiro, né? Para finalizar, a crescente política reduzida aos slogans alcançou a triste realidade de ser destruída por compartilhamento de imagens de impacto em grupos de WhatsApp. Mas entender o problema da política só pelo empobrecimento do modo pelo qual as mensagens são difundidas, conta apenas uma parte pequena do beco sem saída em que nos metemos. Em seu mais recente livro, Eles em Nós, Idelber Avelar faz uma análise do discurso político das 2 últimas décadas aqui no Brasil, para entender o que nos aconteceu em 2018. Os antagonismos dos quais estamos encalacrados historicamente foram alçados a uma dinâmica oximorônica, como diz esse autor, pelo lulismo, que falava para sua base pela manhã e no mesmo dia fazia acordo com Eduardo Cunha, nomeava Blauro Maggi e chamava Marina Silva de neoliberal fundamentalista. Os levantes de junho de 2013 foram a expressão de um cansaço com essa profusão de oxímoros, e também pela crise econômica. Foi um movimento múltiplo, espontâneo e surpreendente, com o qual o governo do período não soube lidar. A insatisfação legítima, enfim, múltipla, mas legítima, foi capturada, esvaziada, as reivindicações foram esvaziadas,
e a Lava Jato deslegitimou o sistema político. Do vácuo desse estrago pela magistocracia, desenhou-se só em 2016 e 2017 a candidatura de Jair Bolsonaro. Recomendo vivamente a leitura do livro de Avelar, que critica precisamente a orientação ideológica de muitas pseudoanálises feitas desse tempo todo, dessas 2 décadas, e disso que aconteceu em 2018. O desprezo pelas verdades de fato, por exemplo, ele mostra isso, é gritante em autores como Gessé de Souza. E eu sei que tem muita gente que o elogia, né? A imparcialidade que se desdobra na consideração de fontes primárias, de dados confiáveis, na atenção aos conceitos e contextos, por mais difícil que seja aos bem-intencionados, é lição que aprendemos cedo nas nossas formações nas ditas humanidades e que não deveríamos esquecer. No âmbito das ideias, Arendt faz repetidamente o exercício de resgatar as experiências históricas que ensejaram conceitos para entender o que efetivamente aconteceu, né, e enfrentar os problemas de outros tempos, ver como esses problemas no seu tempo, nos seus tempos foram tratados, e estimula um olhar límpido e esclarecido para lidarmos com os nossos desafios. Seu principal esforço foi retomar a relevância da política como contrapartida à ameaça totalitária. Era e ainda é necessário restabelecer a importância da palavra, é muito difícil isso, mas a gente tem que insistir na possibilidade da ação conjunta pela consciência e uso das nossas capacidades da mente ou do espírito, que é algo caro, que é aquilo a que Arendt chega, né, no final da sua trajetória. Quais são as possibilidades de se realizar isso? Arendt não era, claro, ingênua, logo, não muito otimista. As palavras perderam seu valor, né? Muitas delas ficaram vazias pela repetição, como ética, democracia ou a coitada da narrativa. É um verdadeiro massacre. Né? Usamos as palavras e criamos conceitos por identificar neles a síntese da lembrança dessas experiências concretizadas, de algum modo, na nossa história, no nosso imaginário. Imaginário esse que é o conjunto de elementos de nossa cultura, ou, como diz tão belamente Fernanda Montenegro, nossa cultura das artes. Sem essa força da imaginação afirmada, em que a Arendt tanto insiste também, temos parcos ou quaisquer recursos para estender nossa compreensão para outros e para o futuro. Então, viver, atentar, pensar e agir, escolher da melhor forma, dependem dessa disposição e extensão da imaginação, que é a disposição compreensiva e realizadora. Vejam que se trata de um esforço coletivo. Mesmo que haja representantes e alguns destacados em cargos de decisão, sem a extensão ao outro, não há decisão acertada possível, é difícil. Né? E, por fim, eu destaco a coragem e a independência da Hannah Arendt, nas quais poderíamos nos inspirar. Ela se recusa a servir a qualquer ideologia, mantendo-se sempre crítica, especialmente ao que considerava mais importante. Sua postura em relação à questão judaica demonstra essa sua valorosa independência que cobrou seu preço. É conhecida a sua afirmação em carta ao amigo Gershom Scholem, de que não amava o povo judeu ao qual pertencia. Amar, ela afirma, só é possível ao nos retirarmos do mundo. Não pode ter a ver com política. O afeto é direcionado aos mais próximos, aos amores, aos amigos. Mas as suas críticas mais duras foram direcionadas à política judaica, aquilo que ela mais respeitava e defendia, a verdadeira emancipação política dos judeus. As eventuais injustiças praticadas pelo governo do seu povo, ela afirmou, eram as mais dolorosas. Será que podemos nos inspirar nessa postura e olhar o Brasil com independência e imparcialidade? Com coragem? É isso. Obrigada. Obrigado, Adriana. Excelente reflexões, né? Um excelente texto. Queria, então, fazer algumas perguntas, né? Algumas das quais previamente foram elaboradas. Em relação ao conceito de banalidade do mal, que a Arendt é muito questionada e criticada, né? Eventualmente,
Você entenderia que é adequado utilizar esta expressão como um conceito, ao invés de um termo, né? Dado que ela não desenvolveu efetivamente o termo a ponto de se tornar um conceito? Como que você pensa isso? Ela se dedicou, como eu falei, no final, a partir de meados dos anos 60, como essa expressão, ela é usada pouquíssimas vezes no livro, né? E ela se defende dizendo que atacaram um livro que ela não escreveu. Fizeram ataques a um livro que não. E o tom dela, como ela é muito irônica, ela é muito, né, ela tem um tom, ela se defende disso várias vezes, em entrevistas, inclusive, né? Aquela entrevista. É uma característica dela, um jeito de escrever, de falar, enfim, não tem como fugir, né? Ela mesma fala isso. Mas, a partir de meados dos anos 60, ela começa a investigar, ela oferece cursos sobre filosofia moral e a filosofia política do Kant, porque exatamente pelo tamanho, né, da celeuma em torno dessa expressão, ela examina o fundamento conceitual dessa expressão. E por isso que ela vai investigar exatamente a vida do espírito, ela vai investigar o que é o pensamento, que é a vontade, que é o juízo. Infelizmente, o juízo não foi escrito. Não tem essa terceira parte. Não, ela não escreveu. Deixou um problema para nós, enfim. Mas, eu acho que a banalidade do mal, como você falou, ela é muito... Ela é difícil de ser compreendida, porque a maioria das vezes, as pessoas, no caso, né, o impacto do próprio livro na comunidade judaica, muitos estudiosos e muitos historiadores falam de uma maneira muito, assim, sarcástica mesmo, e duríssima, né, como eu mencionei, dizendo que a Arendt não entendia de história, não entendia nem de filosofia, que, enfim, críticas muito duras. Porque também a comunidade judaica, os negros estavam à flor da pele, e a comunidade judaica se sentiu atacada como se... É a grande questão, né? A grande crítica que fizeram. Como se ela estivesse dizendo que o crime foi banal. Não é nada disso, é só ler o livro com atenção, um pouco de mais boa vontade, talvez não tão tomado pela emoção, que é compreensível, também não se trata de menosprezar isso, mas não é, inclusive porque se esquece que no livro ela defende a pena de morte, inclusive não concordando com a sentença, escrevendo ela mesma uma sentença, certo? Ela aceita a condenação e ela escreve uma sentença. Hoje em dia é difícil também chegar a uma coisa exatamente por conta dessa especificidade, né, como eu mencionei, eu destaquei. Mas eu acredito que a Arendt também diz, quando um fenômeno aparece, ele não vai se repetir, mas em política, quando acontece alguma coisa, é como se uma porta se abrisse e aquilo fosse como se o próprio acontecimento desse a possibilidade daquele problema se repetir, mas de modo diferente. Né? Então, na medida em que milhares de pessoas inocentes foram mortas, inclusive com uma capacidade técnica, no caso, né, de uma bomba atômica, né? Então, estou falando desses males, que várias pessoas foram sacrificadas numa demonstração de força, algo se perdeu. Né? Claro, havia, enfim, a história é farta em horrores, mas desse modo, como uma demonstração de força, como a eliminação sem nenhum ganho, né? Porque essa questão, a Arendt chama atenção para isso. O transporte dos judeus e os campos de concentração, eles demandavam muito gasto. Algo absolutamente proibitivo numa guerra. Ela mesma diz que demoraram para realmente, né, as pessoas demoraram para acreditar naquilo, nos campos de extermínio,
porque a pergunta não tem sentido, não tem lógica, não. Então, esse tipo de coisa, essa absoluta desumanidade e um tratamento das pessoas, né? Claro que o totalitarismo tem toda uma história que tem a ver com o imperialismo, que facilitou, digamos, esse tipo de desumanidade. Então, é uma história que leva a um ápice, certo? Que foi o totalitarismo. Então, é uma desumanidade que vai se gestando, né? Ela vai acontecendo de modos diferentes, e na medida em que isso aconteceu, infelizmente, a gente deverá ficar sempre atenta a outra possibilidade disso acontecer, né? Ou seja, das pessoas que é o mais grave, as pessoas não se preocuparem em fazer o bem ou o mal e a sua simples, uma ação, uma conivência, ser responsável pelo assassinato de pessoas inocentes, pela morte de pessoas inocentes. Então, mesmo que né, a gente tenha que ter cuidado no uso, a cautela no uso, tanto do conceito de totalitarismo, que é outro conceito que tem toda uma discussão e uma história, tanto com o conceito de totalitarismo quanto com o conceito de banalidade do mal, infelizmente, eles são conceitos que eles se mantêm, né? Tanto que a gente discute. Então, eles se mantêm. Essa possibilidade de desumanidade é ainda algo absolutamente possível e que a gente percebe. Não do mesmo modo, não se configura da mesma forma, né, o tipo de mal, e também, acho que o mais importante, a característica. Você não pode, aliás, a Arendt ela insiste nisso nos seus textos, você não pode pegar simplesmente um conceito, uma categoria e aplicar num outro evento, né? Eu chamei a atenção também, quer dizer, cada evento histórico, cada evento político, cada situação tem que ser analisada a partir das suas características, das variáveis que concorrem para aquele evento, certo? Porque senão a gente deixa escapar exatamente aquilo que é constitutivo do fenômeno político, que é a sua contingência, que é a sua fluidez. Por isso que nos escapa, por isso que é difícil, por isso que a gente tem que esperar passar um tempo, por isso que a Arendt insiste na imparcialidade, que é difícil, mas ela insiste e diz que é possível, porque tem que ser possível. O mínimo de crítica ou de distanciamento é necessário para que a gente veja a realidade da melhor maneira. Tem que ouvir os outros, né? Quando a Arendt fala do juízo, portanto, do uso do pensamento como uma escolha a partir dos outros, porque o juízo é isso, deixar os interesses pessoais de lado, né, por isso que ela retomou Kant, deixa os interesses pessoais de lado e toma o lugar das outras pessoas. Então, dessas possibilidades, desses olhares diferentes que a gente entende a realidade melhor. Bom, se nós não nos dispusermos a fazer isto, corremos o risco de não entender, não tomar os problemas como eles realmente são. E a gente não pode também, por conta da confusão, vejam que é perverso, por conta da confusão, alguém pode pensar assim, mas não tem como saber como as coisas são. Tem sim. Tem. Tem, porque, né, assim como nós temos, até por conta da tecnologia, uma possibilidade de confusão e de mentiras, nós temos também uma profusão de fontes, né? O que cria um problema, mas também é uma possibilidade. Quantas desumanidades nós não saberíamos se não tivesse alguém lá com o seu celular, com a sua câmera, né, filmando, e aí a gente, graças àquilo, a gente pôde saber, ver o que efetivamente aconteceu. Certo? Então eu acho que enfim, é uma expressão que a gente tem que usar com cuidado, eventualmente, se for usar como conceito, fazendo essas ressalvas, considerando com muita cautela o evento,
e, né, o caso, mas eu acho que, infelizmente, descreve um tipo de desumanidade que pode se repetir, e se repete. Sim, excelente, excelente. Eu tenho uma outra questão, né? O filósofo Francis Wolff, ele escreveu num livro organizado pelo Adalto Novaes, né? Civilização e Barbárie, quem é o bárbaro, né? E ele diz que o bárbaro é todo aquele que propõe, não só que realiza, mas que propõe a eliminação do outro, né? Então tem uma caracterização de que o bárbaro não é necessariamente o sujeito que realiza, que é o perpetrador, né, do ato, né? E aí eu faço uma ponte com a ideia do pensamento, né, do pensar da Hannah Arendt, né? Esse pensar no sentido arendtiano, ele seria suficiente para evitar que nos tornemos bárbaros? Não, né? Infelizmente não. Que, aliás, o professor Richard Bernstein, que estará no Encontro Internacional no Rio, que tem um livro, né, porque ler Hannah Arendt hoje, recém-lançado, ele faz essa crítica. Porque a Arendt não dá uma resposta definitiva. Bom, mas não seria crítica, porque não tem resposta. De novo, como nós lidamos, há um fator de imprevisibilidade nas ações humanas, e desse fator a gente não consegue se livrar, não é? Não consegue se livrar. Então, mesmo, e é claro, e aí chama a atenção para a diferença que a Arendt estabelece, né, entre conhecimento e pensamento. Então, quando, lá no Responsabilidade de Julgamento, em alguns desses cursos, desses textos que eu mencionei, examinando a filosofia moral, ela comenta, né, nota, são textos de aulas, que pessoas de formações muito diferentes, de classes sociais muito diferentes, foram coniventes com o nazismo, né, com o nacionalsocialismo, ou seja, não tem nada a ver, uma pessoa pode ser muito erudita, né, ter um conhecimento, ter uma formação, isso não quer dizer que ela saiba pensar, porque pensar é partir, e isso tem a ver com, enfim, o Karl Jaspers, né, que foi um professor interlocutor da Arendt ao longo de toda a vida, e a Arendt trata disso também, é vivo isso na obra dela. O pensamento, ele surge da experiência. Nós pensamos por conta do que nós vivenciamos, o que está acontecendo. A nossa experiência que nos dá, enfim, provoca o nosso pensamento. Então, é algo para o que nós temos que manter uma prontidão, uma atenção. Sempre vai exigir de nós, portanto, algo que acontece de novo. E esse é o desafio. Não tem como aplicar fórmula, né? A concepção de história da Arendt, até como a crítica que ela faz ao Hegel, é isso, quer dizer, tudo bem, graças a ele nós temos uma concepção filosófica da história fundamental, mas não há como entender a história simplesmente como uma repetição e como se melhorasse sempre, né? Como se nós tivéssemos ali a garantia da confirmação de um processo dialético. Ela não fecha com isso de jeito nenhum, certo? Então, ela faz uma crítica dura a isso, porque exatamente o totalitarismo foi um fenômeno que quebrou com um processo, foi algo, enfim, que causou uma ruptura, né, com esse estado de coisas. Então, como é que você evita? Você pode fazer o máximo possível, chamando a atenção, destacando a importância do pensamento, destacando essa necessidade de não aplicar fórmulas, de não aplicar teorias e simplesmente na realidade. Você tem que, sim, claro, usar esse conhecimento, mas prestar atenção primeiro nas características específicas dos fenômenos diante do nós vivenciamos, e aí, agora, esse exercício, ele pode ser valorizado, ele pode até ser ensinado, mas aí a garantia de que as pessoas vão agir da melhor forma diante dos desafios, não tem como.
Não tem como saber. Ela mesma, né, lembrando, então, a Arendt, ela decidiu, quer dizer, ela deixou o seu caminho de estudo da teologia, lá nos anos 30, e foi para a política, porque ela precisava agir, né, aquela frase famosa, se ela é atacada como judia, ela precisava reagir como judia, ela vai se aproximar do movimento sionista, porque ela achava que tinha que fazer alguma coisa, porque a realidade exigia, e ela reagiu daquela maneira. E ela ficou muito, muito decepcionada com muitas pessoas, inclusive, claro, aqui destacando, obviamente, o Heidegger, que se mostraram encantadas com o nacionalsocialismo. Pessoas bem formadas, pessoas muito eruditas, pessoas muito... certo? E se mostraram encantadas, e com muita facilidade se deixaram levar pelo antissemitismo. Então, né? E ela, naquele evento em Toronto, em 1972, ela diz, não tem como saber, você não tem como saber a reação de uma pessoa diante de uma situação de emergência, diante de uma situação limite. Ela pode se achar que ela vai se proteger numa ideologia, acontece. Ela vai tomar uma posição, às vezes, enfim, mais corajosa e incômoda, porque ela vai ser criticada, e vai, desculpem a expressão, vai ser pedrada, né? Por conta disso, vai. Enfim, não tem como saber, não há garantia. Sim. Tem uma outra questão que eu acho interessante para refletir, né? Ela escreve na Origem do Totalitarismo que o que caracteriza o totalitarismo, os sistemas totalitários, um dos principais elementos é a presença do campo de concentração. Né? Isso está claramente textual lá. Na atualidade, nós não vemos o campo de concentração como algo comum, ou na maioria dos países, inclusive países autoritários, né, não existe. Entretanto, hoje nós temos sistemas econômicos, ou temos um sistema econômico da qual tem uma das características políticas que é o neoliberalismo, né, que talvez tenha transformado o campo de concentração de uma maneira a promover uma guetização, vamos dizer assim, de tal forma que você coloca pessoas em determinados lugares, essas pessoas estão concentradas ali, necessariamente, e estão submetidas à fome, à miséria, à violência, né? Você entende que seria se não uma nova forma de totalitarismo, mas uma variação desse modo totalitário, né, desse sistemas totalitário que ela tão bem gestou lá, para falar do imperialismo, para falar do nazismo, de uma certa forma? Eu acho que sim, que é a persistência de elementos totalitários, né? Então, por exemplo, né, mencionei muito rapidamente, um dos elementos que ela investiga, que é o imperialismo, esse imperialismo que é expansionista, que coloca em xeque o Estado-nação, que vai, né, essa característica que ela não viu, quer dizer, o desdobramento de um tipo, enfim, o neoliberalismo ela não viu, né? Então, foi um tipo mais ainda, de desmontagem do Estado, do aparato social do Estado, que ela não viu, aliado, portanto, a uma... É como se fosse, sabe, fica parecendo, e né? Fica parecendo, não é dito assim de uma forma... Mas é como se a política não pudesse reagir e a economia, ela toma o lugar e ela se torna ainda mais... mais aguda, né? Mais... ela estabelece um processo redutor, ela reduz a política mais ainda. Né? Eu acho que o neoliberalismo
Desculpem, de uma maneira meio grosseira, enfim, mas é isso. Então, a delimitar, porque assim, a questão econômica, tem a área é criticada, né, por não falar tanto do capitalismo e tal, mas ela fala. E nesses textos dos anos 70, da década de 70, o final da vida já, ela trata ela chama atenção, por exemplo, para o fato de que o capital que circula no mundo, ele estava ali, o capital tem o capital dos governos, né? Capital dos governos, capital público, digamos assim, e o capital das empresas. E ela chama atenção para esse dado, ela chama atenção para isso, que sempre o capital dos países, o capital público, sempre foi maior. Mas ali nos anos 70, ela já chama atenção para essa mudança, que o capital das empresas está se tornando maior do que o capital dos países, né, o capital público. E aí nós temos um problema seríssimo, porque a gente tem aí, cadê os economistas? Me corrijam. Ela que chama atenção para isso. E realmente, se você tem um capital privado, consequentemente interessado, que toma todas as rédeas, a gente tem um problema sério, porque o bem comum, que é o problema da política, essas pessoas não têm a consciência do bem comum. Ora, não dá para sustentar a pluralidade, não dá para sustentar a democracia, não dá para sustentar, né? As instituições, elas ficam bambas, certo? Então, se eu não tenho essa possibilidade, se o Estado se enfraquece dessa maneira, ou, para pegar o próprio Estado-nação, que é um problema nele mesmo, né? Mas a pátria, né, que ela tenha esse resguardo, que ela possa, portanto, colocar o interesse comum em primeiro lugar, e isso já fica comprometido. E é o que a gente vive, não? Cada vez mais, é o que a gente vive cada vez mais. Então, mesmo, claro, se ainda bem, não há esses campos, né? Mas há esse expansionismo de um neoliberalismo e uma maneira muito perversa, que eu fiz a menção também rapidamente, que é essa ideia, essa precarização do trabalho, essa autoexploração, né? E um distanciamento daquilo que nos caracteriza. O que nos caracteriza? Tem os problemas, claro, né? Nós somos assim, enfim. mas fazemos coisas extraordinárias também, que eu sempre gosto de destacar. Mas nós somos contraditórios, nós somos imprevisíveis, nós somos criativos, né? Nós precisamos de contemplação, a gente precisa sair do barulho, e tudo exige de nós, hoje em dia, que a gente se enfie no barulho, né? Como se isso fosse ótimo para nós, né? Então, digamos, um desdobramento perverso, que é essa questão da autoexploração. Nós nos autoexploramos e nós nos dedicamos até achando isso bacana. Né? Dedicando o nosso tempo, dedicando nossa energia. Não sei se vocês leram um texto, viram na última ilustríssima, um texto do professor Ronaldo Lemos, sobre, ele chama, né, de grande ruptura, mas uma mudança muito séria, porque incide principalmente nos adolescentes, pré-adolescentes, crianças, mas em nós adultos também, mas é uma preocupação, porque, enfim, eles estão em formação, que é, digamos, uma captura pelas redes de uma necessária formação da sensibilidade. Então, nós não estamos, veja, é muito importante para nós exatamente essa incerteza, digamos, esse encontrar uma música, lembrar de um tio que indicou um livro, já vem, né, a rede, você busca uma música e já vem um monte de recomendação para você, né? Alguém aqui se lembra da primeira vez que fez uma pesquisa de compra, aí ficou chocado, assim, que aí você abria a rede, apareciam,
né, propagandas do produto, assim, nossa, olha que coincidência. Alguém aqui caiu nessa? Eu caí. Nossa, que coincidência. Que é o algoritmo e mais. Mais do que isso, ao reconhecimento da nossa expressão. Então, o que você gosta, o que você não gosta, não precisa nem falar, nem digitar, a sua expressão já vai dizer, pô, será que a gente, como o Caetano Veloso diz na sua última música, né? Eu quero escapar do algoritmo. Como é que eu escapo do algoritmo? E o algoritmo de novo, você repete, é uma redução, é um empobrecimento de muita coisa que nós podemos, que nós somos e que nós podemos fazer. E isso é muito sério, porque a busca também no campo político, né? Falei do sensível por causa das crianças e tal, mas no campo político também estreita as possibilidades. A gente precisa sair daquilo que, né, das teorias, do que a gente já viu, do que a gente já sabe, para tratar as coisas na sua especificidade, que é diferente do que a gente já viveu e já viu. Então, é preciso um olhar aceitando que é diferente. Porque mesmo nas programações, quando elas se unem ainda, né, na nossa vida, que ainda não é absolutamente tomada, acontece ainda o inesperado, será que isso também será capturado? Não sabemos. Mas ainda há espontaneidade, acontecem coisas para o bem e para o mal, são espontâneas que ninguém esperava. E para isso não tem programação, porque são eventos novos, certo? Então, e a nossa mente, o nosso, né, o nosso espírito precisa se voltar para o entendimento desses fatos novos. Senão fica mais difícil encontrar saída. Sim. E resposta, né? Sim, com certeza. Eu abro, se alguém quiser fazer uma pergunta, consideração. Posso, Francis? Claro, fique à vontade. Então, Adriana, queria primeiro agradecer imensamente pela participação aqui no nosso grupo de estudos, vamos falar assim, né? Nosso evento, foi um prazer ouvi-la e tudo que você falou repercute muito forte na gente, né? Seja porque vem de Hannah Arendt, seja porque cai no terreno tão nebuloso, né? Nesses dias tão sombrios aí, para usar a expressão que é dela também. Queria falou duas coisas que eu queria tentar problematizar, mais para te ouvir, assim, né? A primeira, você citou essa passagem desse texto que eu considero assim, maravilhoso da Hannah Arendt na introdução, no prólogo à condição humana, né? Em que ela tematiza essa questão da fuga do mundo, né? Dessa ideia, né? 1957, né? O homem saindo da Terra pelas primeiras vezes, é um evento que vai impactar muito, né? Enfim, esse momento, e o Hans Jonas mesmo, um colega dela, trabalha muito com essa hipótese também, né? E eu também, como, enfim, interessado no pensamento do Jonas, venho trabalhando com essa ideia para tentar mostrar como a tecnologia contemporânea, ela continua nessa mesma vocação, vamos dizer assim, né? Que nas palavras do Jonas é uma vocação de tipo gnóstica, né? E que, no caso, talvez, usando outro autor, o Nietzsche, a gente pode dizer que é também de tipo nihilista, né? Quer dizer, no fim, se trata mesmo de uma negação da existência humana e do mundo como tal, da condição humana, etc. O texto da Hannah Arendt termina precisamente falando de alienação, né? Quer dizer, a alienação do mundo, né? Fuga, mas uma alienação. Bom, e tendo isso em vista, depois em algum momento você falou sobre amor e amizade. A gente tem aqui a Heloísa, que está trabalhando com esse tema na Hannah Arendt, e eu queria te perguntar uma coisa, quer dizer, para mim é muito claro que a ideia de responsabilidade é uma espécie de alternativa à ideia de alienação, certo? No caso do Jonas, por exemplo, o princípio responsabilidade vai ser muito óbvio, uma espécie de compromisso, de vínculo, né? Uma espécie de vínculo com esse mundo. Quer dizer, se a elite, se esses aí da tecnologia, né, estão tentando o tempo todo se alienar do mundo, nós temos uma receita contrária, que é justamente um maior engajamento com o mundo, um maior compromisso, etc.
E você insistiu numa coisa que a gente tem refletido, que é sobre o fato de que a amizade poderia ser o nome de um desses vínculos, né? E você disse, mas a Hannah Arendt ele é muito ainda no campo, vamos dizer assim, entre aspas, privado, né? E não no campo político. Então eu queria mais te provocar, assim, te ouvir um pouco sobre isso, e tentando perguntar, será que a amizade poderia ser, porque eu falo isso também porque eu fiz uma tese sobre amizade em Nietzsche, no meu doutorado, e tentei esmiuçar, claro, o que a gente chama de amizade é um outro tipo de coisa, envolve vamos dizer assim, o adversário, o inimigo, o conceito do agon, né, a capacidade de se opor sem destruir o outro, infidelidade, uma série de coisas, quer dizer, está muito ligado a essa tendência aí do agon. Mas eu queria meio que te provocar para tentar ver até onde a gente poderia... Se a gente não poderia, no fim, pensar que a amizade tem um papel no mundo da política. Quer dizer, ainda seria possível pensar algum papel para a amizade no campo da política, pensando a amizade aqui como um vínculo, de fato, entre os indivíduos humanos, entre os seres humanos, que constroem, portanto, uma espécie de compromisso comum, de mundo comum, né? Estou pensando aqui também nas teses do Latour, por exemplo, principalmente agora nesse livro que acabou de sair no Brasil, mas é um pouco mais antigo, mas esse Onde Aterrar, né, em que ele fala justamente dessa criação de um mundo comum, e como a elite, na verdade, mundial hoje, ela está nessa, né, construindo e desenhando esse mundo, porque já não acredita que tem mundo para todo mundo. Essa é a questão. Quer dizer, aí é a questão toda a gente mudar o estilo de vida, etc. Quer dizer, não tem mundo para todo mundo. Para esse tipo de vida, do Bezos que desce no deserto e do outro lá que quer ir para a Lua, essa gente aí já descobriu que tem que sair daqui, porque aqui não tem mais condições de viver para que todo mundo... Então, quer dizer, é o fim da política, no fim, né? Quer dizer, a política morreu. E como ressuscitar a política? Será que a amizade poderia dar alguma inspiração? É um pouco te ouvir sobre isso. E realmente, muito obrigado. Foi muito, muito bom te ouvir, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu penso que talvez essa amizade que pode, né, para a área, que pode, posso estar errada, que pode contribuir para a política é o tipo de amizade que nós temos. Eu me lembro aqui do Aristóteles. Só se for a amizade, aquela amizade, amizade que, na verdade, é amizade com você mesmo. Que é a conversa que você tem com você mesmo. Porque, no caso, talvez, no que diz respeito ao vínculo entre pessoas, quando a Arendt fala do amor na política, eu lembro aqui de um texto que ela fala do respeito. Não precisa amar todo mundo, mas precisa respeitar todo mundo. Então, uma substituição do amor ou da amizade pelo respeito. Mas a contribuição da amizade, eu penso nela, é na amizade que nós temos conosco. Né? Porque as melhores, eu me lembro do Aristóteles porque, para ele, enfim, os melhores amigos são aqueles com que nós conversamos e que parece que a gente está conversando conosco. Né? Você não... E aí eu me lembro de uma frase que eu adoro, olha para onde que eu vou. Eu vou para Elis Regina. Que num programa de TV, eu adoro isso, porque ela fala assim, amigo é aquele com quem você não se preocupa muito com o que você está falando, né? No sentido de que a pessoa vai receber o que você está falando e ela vai... E a Arendt também, me lembro, que a Arendt fala dessa relação com Jaspers, por exemplo. E aí ela brinca. Tinham discussões acaloradíssimas. Não, porque eu acho isso, mas eu também não acho. Por exemplo, a Arendt achava o Brecht um poeta, e Jaspers achava que o Brecht não era poeta. Né? Brigas acaloradíssimas e continuaram a mesma, um não convenceu o outro. Mas elas são feitas com respeito. E quando a Arendt trata do pensamento, né, que é essa conversa com nós mesmos, se trata disso, quer dizer, você realmente examinar você mesmo, você, até por ser digamos, uma categoria moral, né? Você
conversa com você mesmo, você examina aquilo que você faz o tempo todo, e isso é fundamental para você não só ter consciência do que você faz, pensar muito bem nas consequências dos seus atos, mas principalmente para você reconhecer que todas as outras pessoas têm a mesma capacidade e deveriam fazer a mesma coisa. Então, deveriam examinar a si mesmas, deveriam conversar, né, consigo, para poder olhar para os outros e para a realidade da melhor maneira possível. Então, eu acho que é isso. Eu penso que a amizade está mais ligada a isso. E no caso do vínculo entre as pessoas, o respeito substituindo o amor. Porque chama atenção especificamente para uma carta que eu já, para a qual chamei atenção em aula, chamo atenção dessa carta. A Arendt era muito, e também a carta para o, ela fala disso numa carta para o Gershom Scholem, e uma carta para o escritor norte-americano James Baldwin. James Baldwin escreveu um texto longo, contando a sua né, como um jovem negro em Nova York, o que significou, e homossexual, o que significou crescer, viver ali com o pai pastor, ele se tornou pastor, enfim, ele conta a vida dele, ele fala dessa luta, né, do que foi isso, é um texto dos anos 60. E a Arendt gosta muito, ela gostava de literatura, né, leu tudo, e ela manda uma carta para ele, dizendo assim, olha, você só cometeu você me permita, por favor, porque isso atrapalha, porque no final desse texto longo que ele escreve, né, que ele foi publicado, ele diz assim, faz uma menção ao amor. Aí a Arendt, olha, o amor é próprio da linguagem dos oprimidos, mas quando eles são ouvidos, ele acaba em 5 minutos. Ele tem 5 minutos, né? Porque o amor não é da categoria da política, diz ela, para ela, né? Então, toda vez, porque facilmente se transforma em ódio, é um tipo de coisa que você só consegue, para ela, cultivar em relações próximas, e politicamente não tem como fazer isso. Claro que você pode reconhecer, você precisa, no caso do juízo, se colocar no lugar do outro, né? Ela enfatiza, e aí o parágrafo 40 da Crítica à Faculdade de Julgar do Kant, do qual ela se apropria, que é esse se deixar de lado e realmente se dispor aos outros, mas não se dispor aos outros, se colocando no lugar dos outros e assumindo os preconceitos que esse outro tem. Né? Não é isso. É realmente deixar de lado o que é pessoal e olhar para a realidade que aquela pessoa enfrenta. Não sei se eu fui clara, mas é um parágrafo no texto dela que ela trata disso diretamente. Né? Não se trata de substituir preconceitos, se trata de esquecer mesmo o interesse pessoal, que é um exercício, né, difícil. Então, esquecer isso e esses interesses pessoais e se concentrar realmente em olhar para o mundo pelos olhos de uma outra pessoa.